creed, which we had agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely. Olá pessoal, boa noite, galera que tá chegando aí. Sejam bem-vindos. Compartilhando aqui uma playlist especial aí para estrear nosso projeto Entre Linhas. Vocês comentem aí se vocês estão gostando da introdução das músicas, tá legal? Beleza, pessoal? Vamos começando aqui. Já agradecendo vocês que já estão aqui, chegando. Pessoal aqui no WhatsApp também, já mandando um recado aqui, que está entrando. Beleza? Bem, para quem não me conhece, Frederico Mafra, sou casado com a Érica, pai da Mariana e do Davi, e meu propósito de vida é inspirar e transformar as pessoas através do conhecimento, né? Como fazer isso? Eu adoro aprender, colaborar, me conectar com pessoas, assuntos novos, empreender, inovar. E o que eu faço para transformar isso tudo em realidade? Sou esposo, pai, professor, já há 18 anos, consultor de empresas, há 24 anos, músico, já há 40 anos, me entregando a minha idade aí, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Tá? A ideia desse projeto, Entre Linhas, ela nasceu já há um tempo, a partir de algumas conversas, questionamentos de pessoas que chegavam para mim comentando sobre livros que tinham lido, que tinham ganho de presente, né? E sempre os comentários eram mais ou menos assim, né? Ganhei um livro, me falaram que é muito bom, Fred, mas eu não entendi muito bem o que ele fala, né? Outros chegavam e diziam assim, olha, comprei um livro ou ganhei um livro, ele é muito bom, mas eu não consegui entender como colocar aquilo em prática. Como é que eu levo isso para minha empresa? Como é que eu levo isso para minha vida? Né? E outros livros fantásticos que também eram objeto assim, das nossas conversas, e as pessoas diziam, né? Olha, esse livro é fantástico, já consegui aplicar, né? E tento vender a ideia desse livro para outras pessoas, às vezes elas entendem, às vezes elas não entendem, e aquilo ficou ali, né? Martelando na minha cabeça, até que um dia, conversando aqui com a minha esposa, ela falou assim, olha, o importante é as pessoas entenderem o que está na entrelinha, né? Nas entrelinhas do livro, né? Às vezes tem que traduzir a coisa. E aí eu falei, opa, tá aí, né? Tá aí o nome do projeto que eu queria fazer, de compartilhar, né, conhecimento com as pessoas através de bons livros que a gente possa não só aprender com eles, mas também usá-los na nossa vida pessoal, profissional. E aí surgiu então o projeto, né, Entre Linhas, tá? A ideia aqui, logicamente, não é fazer uma aula, né, nem discutir a qualidade de nenhum livro. Simplesmente trazer aqui livros que eu considero livros ricos em conhecimento e que têm condição de serem aplicados no nosso dia a dia, nas nossas empresas, né? E isso, de certa forma, faz também com que as pessoas tomem gosto pela leitura, né? Queiram ler aquele livro, queiram buscar mais conhecimento, e aí a gente começa a construir aí, né? Transformar o nosso propósito em realidade, né?
e construir aí uma cultura, né, no Brasil de mais leitura, de mais conhecimento, de mais reflexão, né, de mais aprendizado e de mais prática, logicamente, né? Já dizia aí os entendidos, né, que nada é mais prático do que uma boa teoria, né? Aí eu complemento dizendo assim, que se a teoria é boa, então ela se tornará prática para você, né? Ela tem que se tornar prática para você, você tem que conseguir aplicar isso na sua vida e na sua empresa, tá bom? Então, para começar aí a nossa conversa, eu queria fazer duas perguntas, se vocês quiserem responder aqui no nosso chat, fique à vontade, né? E eu vou retomar essa pergunta depois, tá? Mas pensem aí em duas questões que eu queria deixar aqui no nosso início de conversa, né? Por que você faz o que você faz hoje? Pensem aí, tá? E o que te faz ou faria acordar 6 horas da manhã na segunda-feira com vontade de melhorar a sua vida e a vida de outras pessoas? São duas perguntas que me fizeram há algum tempo atrás, durante a minha trajetória, né, e que eu demorei muito tempo para conseguir respondê-las, né? Hoje eu consigo respondê-las tranquilamente. Na minha apresentação, de certa forma, eu já estava trazendo essa resposta, né? Mas eu queria que vocês pensassem aí um pouquinho, tá? E aí, para a nossa conversa, para a gente estrear aqui o nosso projeto, eu trouxe esse livro, Comece pelo Porquê. Então eu queria falar um pouquinho desse livro hoje, trazendo não só as ideias, né, constantes nesse livro, mas também como que a gente pode aplicar esse conhecimento que está aqui no nosso dia a dia, nas nossas empresas, tá? Esse livro é escrito pelo Simon Sinek. A primeira edição dele é de 2009, tá? Essa que eu estou com ele aqui na mão é de 2018, editora Sextante, tá bom? E aqui nenhuma propaganda, a gente está só mesmo discutindo aqui os livros, tá? E esse livro ele começa com essa reflexão mais filosófica, né? Do porquê da gente realizar as coisas, por que realizar algo, como que as pessoas se engajam naquilo que inspira, né, o movimento delas. E aí ele começa a trazer algumas situações, alguns casos práticos de empresas, de pessoas, tá? Cujo sucesso estava muito baseado nessa reflexão e nesse engajamento. Então, palavras que passam pelo livro como inspiração, motivação, identificação, engajamento, pertencimento, né? A ideia de rede, a ideia de fidelidade, que é uma coisa que as empresas hoje buscam constantemente, recomendações, são palavras que perpassam todo o livro, né? E eu acrescento aqui uma palavra que eu gosto muito de usar nas minhas aulas e consultorias, né? A fidelidade, que é você transformar aí o seu cliente ou o seu parceiro num fã, né? Um fã da sua marca, um fã do seu produto, um fã do seu trabalho, né? Um fã da sua pessoa, né? Então a provocação aqui que o livro traz, na parte mais teórica que aqui dele, tá? Que eu vou comentar um pouquinho do conceito e depois trazer aqui o modelo para a gente aplicar, tá? Então ele provoca muito assim, olha, você precisa saber fazer as perguntas certas, né? E aí ele dá um exemplo de uma empresa de sabão em pó que perguntou aqui para, né, vou até pegar aqui um pouquinho do livro, vou compartilhando aqui com vocês, que esses fabricantes perguntaram aos consumidores deles o que eles queriam, né? E as respostas que vieram foram roupas limpas, né? Roupas limpas, roupas brancas. E até que em determinado momento eles perceberam que havia algo a mais do que simplesmente entregar um produto, né, que permitisse que as roupas ficassem brancas. E eles foram fazer outros estudos, pesquisas mais aprofundadas, conversar de fato com os clientes. E eles repararam que no comportamento dos clientes, toda vez que eles tiravam a roupa de dentro de uma máquina de lavar, eles cheiravam a roupa, né? E aí eles perceberam que a razão deles comprarem o produto era para que as roupas ficassem cheirosas, não necessariamente que elas ficassem limpas. E eles começaram a trabalhar então toda a linha de produtos, levando essa sensação, né, de limpeza através do cheiro, né? Então esse é um exemplo que o livro traz, tá? Ele fala de vários outros, mas que é interessante assim, você saber qual pergunta certa realizar, né? Então a pergunta certa não era o que você quer, né?
Por que você compra esse nosso produto? O que te faz, né? Por que você compra o produto daquela empresa e não compra o produto da outra empresa? Né? Então, o que está por trás do comportamento é muito mais do que simplesmente a escolha de um produto ou serviço, né? E aí, tem um termo que está muito na moda, inclusive alguns até entendem que ele está meio vulgarizado, mas não deixa de ser um termo importante, que é o conceito, né? A palavra propósito, né? Então, o Comece pelo Porquê, ele traz essa ideia de você iniciar uma ideia, um negócio, um projeto pessoal ou empresarial pelo propósito, né? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é o porquê você quer realizar aquele trabalho, aquela atividade, né? E não já pensar no produto final, no serviço final, no que você vai entregar, né? No processo que você vai desenvolver. Primeiro, você tem que perguntar para você mesmo, né? Faz sentido para você? Você vai estar motivado? A pergunta que eu fiz para vocês aqui no início da live, né? O que faria ou faz você acordar 6 horas da manhã, segunda-feira, com o maior pique para poder transformar a sua vida e a vida das outras pessoas? É isso, né? Então, o propósito, ele é o início de toda a ideia e as pessoas são atraídas pelo propósito, né? Então, a gente começa a perceber que as marcas, as pessoas, né, as empresas, elas conseguem atrair clientes ou fãs a partir do propósito. As pessoas se identificam com você, passam a te seguir, passam a te recomendar, passam a te defender, né? E aí a razão não está exatamente no produto, está nesse porquê, tá? O propósito, então, essa motivação, ela é algo pessoal, ela vai de dentro para fora, né? Então, toda a discussão mais conceitual, né, da ideia de propósito e da ideia desse livro é que todas as nossas decisões, elas são num primeiro nível ou num nível mais interno impactadas pelas emoções. Então, quando você é tocado por algo que te faz refletir, pensar diferente, né, que faz conexão com aquilo que você acredita, você passa a usar aquele produto, buscar mais informação sobre ele, sobre aquela empresa, sobre aquela pessoa, né? Se nós fôssemos todos puramente racionais, né, pessoal, nós não seríamos tão criativos, nem inovadores, né? Porque a criatividade e a inovação, ela começa, né, internamente nas emoções, né? Você cria quando você tem uma emoção diferente sobre algo ou sente que aquilo pode ser um grande projeto que você vai desenvolver, né? Uma grande solução que você vai trazer. Outras perguntas aqui também, se vocês quiserem responder, né? Por que as pessoas ficam na fila por horas para comprarem um novo iPhone? Né? Se o iPhone é um aparelho que você tem outras marcas que vendem aparelhos similares, né? São celulares, smartphones, né? Para uso do dia a dia. Mas tem uma turma que gosta e fica, né? 6, 8 horas na fila esperando a nova versão, né? Por que as pessoas abrem mão do seu descanso, por exemplo, no domingo, para realizar trabalhos sociais, voluntários? Não é o produto, não é o serviço. É aquilo que te toca, é aquilo que combina com você, é aquilo que você quer se engajar, né? Tem a ver com emoção, não tem a ver com produto, nem dinheiro, nem serviço, né? Não estou dizendo aqui, né, que os negócios não devam pensar no resultado, tá? Mas tudo começa nesse engajamento. As pessoas se sentem parte daquele aparelho, né, o iPhone. Por isso que elas ficam lá 6 horas, 8 horas na fila esperando a nova versão, né? É por isso. Você consegue fazer a pessoa pagar a academia. É um outro exemplo que eu gosto muito de usar, né, para mostrar essa diferença do produto e do propósito. Você até consegue fazer a pessoa pagar uma academia. Você convence ela, né? A gente chama isso de técnica de manipulação. Não significa que seja negativa, tá? Mas o que é a manipulação? É você trabalhar com atributos, com iscas, né? Descontos, promoções, né? Atrativos, que façam com que ela, por impulso às vezes, né? Compre o seu produto, serviço, te siga na internet, né? Acredite, siga a sua ideia, enfim. Mas é difícil, né? Então você consegue fazer a pessoa lá e pagar 6 meses de academia. Difícil é fazer ela acordar
todo dia ir para academia 4, 5 vezes por semana, né? Aí para ela ir para academia, ela tem que estar inspirada, né? Não é porque ela pagou que ela vai, né? A gente conhece, muitas pessoas até brincam com essa situação, né? Dizendo assim, poxa, já tem 3 meses que eu pago academia, até agora eu não vi resultado nenhum. Aí o outro amigo perguntou, mas quantas vezes você vai na academia? Eu falo, precisa ir? Né? Ou seja, conseguir fazer a pessoa pagar é tranquilo, né? Fazê-la ficar inspirada para ir é outra coisa, né? Então, se a gente conseguir entender esse processo na vida pessoal, na vida profissional, as pessoas elas precisam abrir mão de algo que é valoroso para elas poderem passar a valorizar aquilo que você está oferecendo ou aquilo que você quer oferecer, né? Então pense nisso, né? É por isso que as pessoas, os clientes defendem muito determinadas marcas, determinadas empresas, né? Se você falar mal às vezes de um produto, ela vai ficar ali meia hora com você tentando te convencer de que o produto é bom, né? Mas no fundo ela está defendendo aquilo que ela se identifica, né? Aquele propósito que a marca traz para ela, certo? E aí isso tem a ver com a identidade, tanto a identidade pessoal quanto a identidade profissional, tá? Prática agora. Então o que o livro, quando ele traz toda essa discussão, né? Ele diz assim, comece pelo porquê. Ele traz um modelo chamado Círculo Dourado, o Golden Circle. Vou até mostrar aqui para vocês, vocês vão assustar com a complexidade do modelo, tá? Mas é esse modelinho aqui, ó. Esse é o famoso Círculo Dourado, Golden Circle. Vocês estão percebendo que no meio dele tem o porquê, numa segunda esfera, o segundo nível como, e o terceiro nível o quê. Então, o que significa isso? É um modelo conceitual, mas para provocar o movimento, dizendo assim, se você trocar a ordem das perguntas, você consegue construir ideias e negócios de uma forma diferente e mais efetiva. Começando pelo porquê e não pelo quê, né? Semana passada eu joguei essa enquete aqui no Instagram, foi muito interessante, porque cada um veio com uma resposta, né? Muitas pessoas falaram assim, eu acho que o mais importante é começar pelo quê, outras, eu acho que é mais o como, né? E algumas dizendo sobre o porquê, né? E não houve assim uma unanimidade nas respostas, né? Exatamente porque a gente tem às vezes o hábito de começar um projeto ou começar uma justificativa falando do quê. Eu poderia ter começado a live aqui me apresentando como professor, consultor, né? Eu estaria falando o que eu faço. Eu comecei me apresentando com o porquê, né? O porquê de eu estar aqui, qual a razão de eu estar aqui conversando com vocês, qual que é o meu propósito, né? Enquanto pessoa. Então, eu inverti a ordem, né? Da fala, né? Ou eu poderia ter investido a ordem das perguntas, e a ideia então é a gente trabalhar esse ciclo de dentro para fora, né? Então a primeira coisa que a gente faz é trabalhar o porquê, que tem a ver com o propósito, o legado, aquilo que você defende, aquilo que você quer criar conexão com o seu cliente ou com o seu público, tá? Então para isso a gente trabalha uma parte do cérebro. Então esse modelinho, por mais simples que ele pareça, tá? Ele tem uma relação muito forte com o nosso cérebro, tá? O centro do modelo ele tem a ver com o sistema límbico, que é ligado às emoções dos seres humanos, das pessoas, né? Então, quando você consegue mostrar o seu propósito e se identifica com o propósito de outras pessoas, você consegue um engajamento neste nível, que é um nível mais interno, até mais visceral às vezes. Às vezes a gente não consegue explicar por que a gente confia em uma pessoa, por que a gente acredita naquela marca, por que a gente segue aquele profissional, né, ou aquela empresa, ou aquele produto. Está no nível interno, né? Está no sistema límbico. E cada vez que você vai se afastando do sistema límbico para o neocórtex, aqui eu não sou especialista em medicina, nem biologia, nem áreas da saúde, tá, gente? Mas pegando aqui emprestado um pouquinho né, e também da psicologia, né? Quando você vai para o nível mais racional, que é o neocórtex, ou seja, a parte do cérebro que está relacionada mais à racionalidade, aí você trabalha os níveis relacionados
processo e principalmente o quê? Produto e serviço. Então, quando você oferece algo, o que você está trabalhando na mente das pessoas é o nível mais racional. Elas vão avaliar ali o que você está oferecendo, mas se no início elas não tiverem tido uma conexão, né, de propósito, de interesses comuns com você, pode ser que ela compre, pode ser que ela não compre o produto, pode ser que ela siga, pode ser que ela não siga a marca. Tá? Então essa é a ideia do modelo, né? E isso a gente consegue aplicar na vida pessoal e profissional. E aí eu vou comentar aqui duas situações, né, práticas para a gente ver essa aplicação do modelo, tá bom? E aí eu volto a fazer as duas perguntinhas do início da live aqui, né? Por que você faz o que você faz hoje? Né? Então assim, tentem responder não dizendo assim, eu sou analista de, né? Eu sou advogado, tal. Eu sou engenheiro. Não, por que você faz o que você faz hoje? Inverte, tá? E a segunda pergunta, o que faz você, ou faria, se você ainda não tem essa sensação, né? Acordar segunda-feira cedo com vontade de melhorar a sua vida de outras pessoas, tá bom? Vamos para a prática. Então eu vou dar aqui duas situações pessoais, profissionais, relacionadas a esse conceito, tá bom? Primeiro, eu vou até me usar como exemplo, tá? Para depois falar um pouquinho do contexto empresarial. Então, antes de ler esse livro e antes de refletir um pouco sobre esses assuntos, né? Eu sempre me perguntava, né? Eu sou professor ou eu estou professor, né? Eu sou consultor ou eu estou consultor? E aí isso foi ficando claro para mim que assim, ser professor ou ser consultor é pensar no quê, né? No que eu faço. Agora, por que eu faço? Por que eu estou professor? Por que eu estou consultor? Essa era a pergunta correta a se fazer, né? E durante muito tempo na minha vida eu não fazia essa pergunta. Eu me perguntava sempre o que eu faço ou o que eu vou fazer, né? E isso até é uma situação assim crítica para os jovens que estão lá, né? Prestes a fazerem vestibular, a escolherem as suas carreiras, né? As perguntas sempre vêm para eles, ou eles mesmos se fazem essas perguntas, né? O que eu vou ser? O que curso eu vou fazer? Né? Qual a minha carreira? A pergunta não é essa, por que você está aqui? Por que você vai fazer vestibular? Né? Qual é o sentido? Né? Porque se você conseguir responder essa pergunta, o que você vai fazer depois é consequência dessa sua escolha, né? Que vai ser uma escolha interna, motivacional, né? Então, quando eu consegui responder essas perguntas, e nessa ordem aqui do ciclo dourado, tá? E aí a Bruna até está colocando aqui, Bruna, valeu aí, o Golden Circle é o PTM, né? Explorado nas organizações exponenciais, é isso mesmo, né? É o propósito transformador massivo. É um termo, né, mais técnico usado, principalmente nas organizações que defendem essa construção da identidade antes de tudo, antes do planejamento, antes de você resolver o que você vai fazer, você focar no PTM, tá certo? Então é esse conceito e parte deste modelo do círculo dourado, tá bom? Então eu sintetizo assim hoje o meu propósito, né, que eu falei aqui no início da minha apresentação, de inspirar e transformar as pessoas através do conhecimento. Eu demorei para chegar nessa frase, né, que sintetiza esse propósito, baseado em 3 palavras, que eu também demorei a defini-las como palavras que estão assim, presentes em tudo que eu faço e quero fazer, né? Então, assim, o que eu faço e quero fazer são consequências sempre dessas palavras, devem ser, porque elas estão ligadas ao meu propósito, que é conhecimento, que aí seria a primeira vertente aí do propósito, né? Conexão, que é a ideia de compartilhamento e rede, contato com as pessoas, né? E transformação. Então, assim, essa é lógico que aqui a gente não tem tempo, né, de explorar esses assuntos, né? Mas na construção de propósito, interessante, inclusive em cursos que trabalham com branding e personal branding, né? Construção de marcas pessoais e marcas empresariais, sempre é importante esse trabalho de você definir assim, quais são as suas palavras base, né? Suas palavras-chave, né? Para quem aqui é da área acadêmica, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são
alunos, professores, são as palavras-chave lá dos nossos artigos, né, dos livros, né? São as palavras de busca, né? Assim, são as grandes referências que você usa para poder conectar o assunto que você está trabalhando, né, naquelas palavras ali. E aí, o meu círculo, né, dourado, ele começou a se definir para mim da seguinte forma: internamente, primeiro círculo, né, o porquê, é o círculo que representa a clareza, a motivação, né? E aí a ideia, de fato, é trabalhar com algo que consiga inspirar e transformar as pessoas através do conhecimento, né? O como, aí eu comecei a pensar, como que eu faço isso? Estratégia, o como tem a ver com estratégia, com disciplina, né? Com método. Então, você começa a definir métodos para transformar aquele propósito em realidade, porque senão ele fica só também no nível do sonho, do propósito, ele não se realiza, né? Então, qual que é o método? Hoje eu leio muito, gosto, adoro estudar, adoro ler, né? Aprender, me conectar com as pessoas, colaborar, trocar informações, trabalhar junto, né? E normalmente quando a gente define esse segundo círculo, a gente trabalha com o conceito de estratégia, né? No contexto empresarial, vou até comentar daqui a pouquinho aqui um exemplo, e sempre trabalhamos com verbos, são verbos de ação, né? Estudar, aprender, conectar, colaborar. Então eu já estou dando aqui sentido, né, disciplina ao meu porquê. E o terceiro ciclo, que é o ciclo do o quê, é a consistência, né? Para que essa estratégia ela se mantenha constante, consistente, eu preciso estar trabalhando o quê? Prática, ações práticas, né? Produtos, serviços. Então quais são os meus produtos e serviços hoje enquanto profissional? Eu sou professor, então eu trabalho a partir das aulas, a partir dos treinamentos, a partir das consultorias, mentorias, bate-papos como esse aqui, né? Então, você começa a ver que toda a sua construção de carreira, a sua construção de vida, a sua construção de empresa, né? Ela passa a fazer mais sentido quando você trabalha nesse método, né? A partir desse método. O porquê, clareza. O como, estratégia. O que, consistência, tá? Então vamos para um exemplo aqui que o livro traz, e ele cita algumas marcas e cita personalidades. Uma dessas personalidades, tá? Só para fazer aqui o spoiler, estou fazendo na realidade alguns spoilers aqui do livro, né? Para que vocês depois procurem com mais detalhe. Ele fala muito do Martin Luther King, né? E aí eu vou me permitir aqui novamente pegar emprestado algumas informações que ele traz sobre esse personagem, tá? E ele diz o seguinte, ele começa contando, né, o grande feito de Martin Luther King quando ele conseguiu reunir 250 mil pessoas no dia 28 de agosto de 1963 em Washington, né, para ouvir o seu famoso discurso, Eu Tenho um Sonho. E aí ele vai contar toda essa história dizendo que na época, né, e principalmente no início da década de 60, que é quando começa a ficar mais forte, né, os movimentos de protestos nos Estados Unidos pela maior igualdade, né, contra a segregação racial. Então eu já ouvi esse movimento e Martin Luther King era uma das pessoas que defendiam, né, essa ideia da igualdade, né, ele até, vou ler uma frase aqui que eu separei para vocês, né? Eu tenho um sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele, né? Então, essa frase, ele não estava dizendo assim, ó, eu tenho um plano, né? Ele não estava apresentando para as pessoas, olha, eu tenho um plano de 12 passos, né, abrangente, né? O autor aqui, ele faz essa brincadeira, ele falou isso, ele falou assim, ó, eu tenho um sonho, né? Um sonho de ver um país tratar as pessoas iguais, um sonho de ver meus filhos sendo julgados por critérios justos, né? E quando ele faz esse discurso, ele se conecta com vários americanos, né, de todas as raças, né? Inclusive isso é um feito, né, um destaque, porque não foram só os negros que foram a favor do discurso, né, mas todas as raças, a partir desse sonho de transformar o país num país mais igual, né? Lógico que depois, a partir de todo esse propósito,
várias coisas foram feitas, né? Várias leis foram propostas, né? Vários movimentos se seguiram a partir desse discurso. Mas o interessante é que ele conseguiu levar 250 mil pessoas para Washington, numa época que não existia internet, não existia o WhatsApp, não existia aqui o Instagram, né, para a gente fazer o convite para as pessoas, né? Simplesmente elas foram porque elas se identificaram com o propósito. E aí é muito legal, no livro ele conta essa história com muito detalhe, né? E de fato a gente consegue, ao ler o livro, não só entender a história aqui de Martin Luther King, mas também de outras personalidades que conseguiram, né, angariar apoio, fãs, né, a partir das suas ideias, a partir dos seus propósitos, tá bom? Então fica aí o convite. Então, dei aqui um exemplo pessoal, tá? De como eu trabalhei isso na minha carreira, ainda continuo desenvolvendo, isso não tem fim, tá, gente? Então, assim, aprender sempre, conhecimento sempre, tentar inspirar sempre, né? Eu sempre, essa semana mesmo, eu terminei 2 disciplinas com 2 turmas diferentes, né? E sempre tenho feedbacks das turmas, né? Tanto de coisas que funcionaram bem, quanto coisas que poderiam ter sido melhores. Eu adoro, né? Eu não gosto muito quando vem assim, não, foi ótimo, Fred, tudo beleza. Não, mas o que a gente pode fazer a mais, né? Foi ótimo, mas tem jeito de ficar excelente, né? Foi bom, tem jeito de ficar ótimo. Foi regular, tem jeito de ficar bom. A gente tem que estar sempre buscando o desenvolvimento, né? Com relação às empresas, aí eu queria trazer aqui uma questão mais técnica, né? Que a gente trabalha muito, não só nos cursos, nas aulas, mas também em consultorias, tá? Que passa por esse conceito do círculo dourado, né? Nas empresas, como que esse ciclo acontece? Normalmente, quando você vai definir ali um plano, né, estratégico para um negócio, ele pode ser pequenininho ou grande, não importa, tá? Normalmente, antes de você definir de fato o que você vai fazer, é importante que você defina ou redefina o que a gente chama de identidade empresarial. O que é isso? Há uns anos atrás, as empresas começaram a perceber que era importante que elas tivessem no seu quadro, né, de entrada lá da porta, depois nos sites, nos crachás, nos materiais institucionais, né, aquelas 3 palavrinhas mágicas que representavam a identidade da empresa, os seus valores, a sua missão, a sua visão, né? Esses conceitos ainda existem. Se vocês entrarem na internet aqui, vocês vão ver várias empresas têm lá, né, alguma parte no site que fala quem somos nós, né? E aí eles vão apresentar lá os valores, princípios, a missão da empresa, a visão da empresa. E esses conceitos, então, eles evoluíram para o que hoje a gente chama de propósito, ou como foi colocado aqui pela Bruna, né, propósito transformador massivo. Então você sintetiza esses conceitos numa identidade. Mas a ideia principal antes de definir projeto, gente, antes de definir produto, serviço, mercados que eu vou atuar, mercados que eu vou entrar, que eu vou sair, antes de definir o que você vai fazer, defina a sua identidade, né? Por que você existe? Então, uma pergunta que eu adoro, até de um outro livro que eu pretendo depois trazer para a gente conversar, né, que o autor diz assim, se a sua empresa fechar amanhã, né, terá alguém que vai reclamar, né, que você fechou o seu negócio? Tem alguém que vai sofrer, né, no sentido de sentir falta da sua empresa, de você, do seu produto, do seu serviço? É uma pergunta, parece filosófica, mas ela é muito direta, né? Porque se você fechar amanhã e o mercado continuar normal e ninguém sentir falta do seu produto, simplesmente eles trocarem a sua marca por outra, significa que está faltando aí propósito, né? Você está no mar de mais 200, 500, 1000 fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? E o pior, se você perguntar para o dono do negócio qual é o seu propósito, pode ser que ele não consiga te responder, né? Por que você está aqui? Por que você acorda de manhã e vai trabalhar, né? Então, alguns acham que isso é filosófico, mas é a base de tudo, né? Toda a estratégia que você vai construir no seu planejamento é baseado nessa ideia de princípios, de valores, de missão e, mais recentemente, de propósito. Então, assim, o porquê. Comece pelo porquê, né? Vou dar 2 exemplos aqui. Não vou citar, logicamente, o nome das empresas por questões éticas, tá? Mas só para vocês entenderem aqui o contexto, tá?
Uma dessas empresas é um banco, que inclusive esse banco não existe mais, mas eu tive um aluno, né, e na época discutindo esses conceitos em sala de aula. A gente era uma disciplina de estratégia e eu estava discutindo com os alunos a importância dessa etapa do planejamento, que é o princípio de tudo, a identidade. E apresentei, por coincidência, o exemplo desse banco, e esse aluno me marcou muito. Ele falou assim: Fred, isso mesmo, se a gente entrar lá no site do banco, tá lá, esses princípios, valores, missão, visão. Mas eu queria dar um depoimento aqui. E um dos princípios que o banco tinha na época era trabalho em equipe. Era essa palavra que estava lá, né? Eles defendiam isso como valor, como princípio. Tá? E ele disse assim: olha, legal, bonito, mas isso não acontece, né? Na prática, a gente tem uma alta competitividade. Não estou dizendo que competitividade é ruim, tá, gente? Só estou contando o caso, tá? A gente tem alta competitividade. Quem já foi meu aluno aqui já deve ter ouvido esse caso, porque é um caso realmente que eu lembro muito dele, né? E ele falou assim: na prática há alta competitividade e as pessoas não conseguem trabalhar em equipe. Cada um está ali tentando defender o seu interesse, o seu pedacinho, né? E já aconteceram situações no banco, inclusive, de projetos, de ideias que foram dadas, elas não foram acatadas naquele momento e posteriormente elas foram implementadas pela instituição em nome de outras pessoas, às vezes o gerente que apresentou falando que a ideia era dele, o diretor, etc. E isso causou assim, um desconforto, né? Ele falou assim: olha, onde é que isso estoura, né? Onde que a gente vê o problema, né? De você não ter um princípio que as pessoas acreditam, que elas não estejam engajadas com ele. Quando realmente o banco precisou que as pessoas se unissem, que elas colaborassem em projetos onde o trabalho em equipe era fundamental, esses projetos não tiveram sucesso. E aí a direção do banco, o RH, né, diversas áreas, poxa, mas o projeto está tão bem construído, né, a viabilidade, né, mercadológica, financeira, fizemos estudos, né, mas por que ele não dá certo? Demos treinamento para as pessoas e aí foram investigar e chegaram a essa triste constatação de que o problema estava lá no início, né? É fácil, se eu der um minuto para vocês aqui, pedir para vocês digitarem aqui no chat, né? 5 valores que vocês consideram assim, importantes para a empresa de vocês, onde vocês trabalham, onde vocês atuam. Cada um aqui, tranquilamente, com 30 segundos, coloca aqui 5 palavrinhas clássicas, né? Ética, transparência, trabalho em equipe, responsabilidade, né? Hoje a gente está aí no momento, né, de valorização da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? Então tá aí, né? Façam pesquisa na internet, vocês vão ver várias empresas colocando esses valores lá como valores da sua identidade. Mas a questão é, você consegue cumprir isso? Né? As pessoas conseguem perceber isso? Elas se sentem parte desse princípio? É esse que é o grande desafio, né? Então você chega em empresas hoje, no caso do banco, né, você não vê o trabalho em equipe sendo feito na prática, né? Você chega hoje numa empresa e não vê nenhum projeto, nenhuma ação que represente aquele valor da responsabilidade social. Então ela atua numa cidade, numa comunidade, né? Você fala, o que você faz aqui para benefício da comunidade? Nada. Pô, onde é que está a responsabilidade social? Onde é que está a responsabilidade ambiental? Então é fácil definir, né? O difícil é colocar em prática. Então, assim, comece pelo porquê, mas lembre-se que depois você vai ter que chegar no quê, né? E o que ele tem que representar esse porquê aí. Um outro exemplo de uma empresa que eu fiz consultoria, né? Na época foi uma consultoria também para planejamento estratégico. E eu me lembro que quando uma empresa familiar, tá? E na época eu me lembro que quando a gente estava fazendo a reunião de alinhamento, né? Então eu perguntei, por que vocês querem fazer? Não, porque a gente quer engajar as pessoas. Até aí tudo bem, né? No final da reunião, o dono da empresa chegou para mim e falou assim: professor, só te pedir um favor, assim, aquela parte que fala de missão, visão, valores, o senhor pode ficar tranquilo que ano passado a gente acabou de definir isso aqui, então o senhor pode até ir mais rápido, o pessoal já sabe, né? Para a gente poder aproveitar o tempo na parte mais prática do planejamento. Eu olhei, pensei assim, não, tudo bem, perfeitamente, né? Na hora lá eu coloco essa questão de que a gente vai só repassar aqui a identidade, já que ela está tão bem consolidada, e vamos para frente, sem problema, né?
É muito legal que no primeiro tempo, né, na primeira manhã do nosso workshop, um workshop de 2 dias, intenso ali, né, imersão total. Na manhã do primeiro dia, lógico, vamos começar pela identidade, né? Então, eu apresentei ali rapidamente o que a gente ia fazer, falei, vamos começar pela identidade. Eu vou ser rápido aqui, porque, né, no ano passado vocês definiram toda essa identidade, a partir da consultoria, etc, etc. Projetei lá a missão, valores, visão da empresa. E, então, vamos para a segunda etapa, né? Diagnóstico do negócio, né? Então, vamos analisar agora o mercado, etc. Aí, eu vi que eles ficaram assim e tal, o dono também, né? Quando deu ali o intervalo do coffee break, né? A gente falou, vamos tomar um café. Aí ele me chamou no canto e falou assim, professor, queria te pedir desculpa, é o seguinte, na realidade eu queria que o senhor retomasse aquela ideia lá da identidade, porque de fato é uma questão que não está muito bem resolvida aqui internamente e talvez esse seja o grande problema que nós estamos enfrentando hoje. Então o senhor pode gastar o tempo que o senhor achar necessário, né? Porque eu apresentei o conceito, falei da importância, né, da identidade, mas passei batido, falando, não vamos trabalhar isso aqui, vamos trabalhar outra parte. E foi muito legal, assim, porque ele rapidamente percebeu, né, que o problema estava ali, na origem. A gente gastou a manhã inteira para falar só de identidade, repensar o negócio, né, o porquê da gente estar ali. Tal. Depois, pessoal, assim, o treinamento, a gente não sabe como seria o treinamento se ele não tivesse mudado de ideia. Mas com certeza, depois desse movimento, o treinamento foi fantástico, né? Porque as pessoas se engajaram, né, na discussão de todo o processo de planejamento estratégico, de discussão do mercado, discussão dos clientes, discussão dos projetos que eles estavam desenvolvendo, começaram a pensar em projetos inovadores e sempre, toda vez que eles traziam uma ideia, eles olhavam para o quadro e falavam assim, olha, mas lembra lá do nosso porquê, né? Na época a gente trabalhou com o conceito de missão, valores e visão, né? Hoje seria lá o conceito do propósito, né? Isso foi muito legal, né? Então, assim, são 2 casos que eu trouxe para vocês aqui, né, que a gente viu ali resultados negativos, né, de não alinhamento, e um outro de resultados positivos, que eles entenderam que isso seria fundamental para eles pensarem estratégia. Senão eles iam fazer um exercício de mais um planejamento que não ia funcionar, que não ia dar certo, e aí no ano que vem eles iam tentar de novo, até que eles chegassem a uma época e desistissem do próprio processo, né? Então, na prática, né, então, o princípio, tá, o propósito, ele é trabalhado na primeira fase, que é a fase da identidade, né? Depois, quando a gente avança num trabalho de planejamento, o como, que seria o segundo nível do círculo dourado, né, a gente trabalha na estratégia, de fato, de diferenciação. Então, hoje a gente vê muitas empresas preocupadas, não exatamente com o produto ou serviço, né, no primeiro momento, mas dizendo assim, como que eu posso me colocar no mercado de forma diferenciada? Né? Como que eu posso fazer o meu cliente perceber valor naquilo que eu ofereço, naquilo que eu trabalho? Né? Então, para quem aqui já teve um contato com alguma literatura de marketing, né, é aquela literatura que fala da diferenciação, né? Onde você vai ser diferente, né? O que vai ficar na mente do consumidor, né? Quando você falar de determinada marca, de determinado produto, de determinado mercado, a sua marca, a sua empresa tem que vir na mente dele primeiro, né? Então todo esse conceito de diferenciação é o como, é a estratégia que você está montando. Então tem empresas hoje que elas tentam se posicionar no mercado como empresas que vendem produtos com valor muito competitivo. Não tem problema, né? Os valores mais baixos, né? Ela normalmente ela trabalha processos muito intensos ali de controle de custos e tudo, mas o diferencial dela, o que ela vende, o que ela fala na propaganda dela é, olha, nós vendemos produtos com preços competitivos, preços baixos, né? Traga o seu orçamento, cobrimos a sua oferta. Eu estou considerando aqui empresas boas, né, gente, que vendem bons produtos, mas o diferencial está nessa fala, né? É o como. Então ela se coloca provavelmente lá no porquê como uma empresa que quer permitir o acesso, né, a pessoas de baixa renda, por exemplo, àquele tipo de produto. Isso é um propósito, né? Eu quero ajudar as pessoas a terem acesso a produtos que hoje elas não têm.
Então, beleza. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter uma estratégia de custo baixo, preço baixo, né? Outras empresas vão ter estratégias voltadas a diferenciais mais sofisticados. Às vezes é uma marca que é já reconhecida no mercado, você vai explorar aquilo, um produto que tem um alto valor de material, de qualidade, né? E aí você vai cobrar também diferencial por aquilo, né? Às vezes é uma empresa que tem processos excelentes de atendimento, né? De relacionamento com o cliente, então aquilo tem valor. Então assim, onde você vai construir o seu valor é o como, né? Então ele só vem depois do porquê, tá vendo? Então o ciclo dourado ele está aí no planejamento estratégico das empresas, ou deveria estar, né? Se você estiver trabalhando esse caminho de planejamento aqui, né? E por último, você define o quê? O que representa nas empresas esse último ciclo do quê? Os projetos, os produtos, os serviços, né? Então é uma pergunta que eu faço aqui. A empresa que você trabalha, uma empresa que você conhece, né? Por que ela existe? Ela tem essa consciência, né? Isso é diferente de você perguntar para ela assim, o que você faz? O que você vende? Então muitas vezes você pergunta para um dono de uma empresa, né? Uma microempresa, uma grande empresa, por que a sua empresa existe? Por que a sua empresa existe? E ele responde o que ele faz ou o que ele vende. Ele não entendeu a pergunta, né? O que ele faz, o que ele vende, está depois, né? Porque você existe, está no início, né? Sua empresa está vendendo produtos ou ela está vendendo identidade? Ela está vendendo essa relação com o seu mercado? Essa é uma questão que tem que estar no cerne das discussões empresariais, né? E aí o livro traz vários exemplos, tá, gente? Vou acelerar aqui por causa do nosso tempo. Fala muito aqui sobre a Harley Davidson, né? Por que as pessoas tatuam a logomarca da Harley Davidson na pele? É identidade, né? Existe o clube de motociclistas que defendem a marca em todos os lugares do mundo, né? Então ela não é simplesmente uma empresa que produz motos, né? Ela é uma cultura, né? Ela se identifica com um tipo, com um jeito de ser, né? De muitas pessoas, e essas pessoas se identificam com a marca. Então por isso que elas chegam a tatuar, né, a Harley Davidson ali no braço. A Apple, né, ela sempre trabalhou a ideia de pensar diferente. Então todas as soluções que ela trouxe até hoje, pelo menos, né, tem sido nessa linha de questionar o que está ali, né? Tem casos muito interessantes em livros da história do Steve Jobs, por exemplo, de criação de produtos, onde ele discutia as diversas questões mais técnicas com a sua equipe, né? E uma delas, por exemplo, o iPod, né? Quando ele discutiu toda a concepção de engenharia do iPod, mas ele virou para os engenheiros deles e disse assim, esse aparelho precisa ter só um botão, certo? E aí os engenheiros ficaram loucos, mas como? Tem várias funcionalidades, não tem como. Falou, olha, não sei como é que vocês vão fazer, né? Vocês são engenheiros, vocês sabem, ou deveriam saber, como transformar tudo isso num botão só, mas eu estou preocupado com aquele meu cliente que não é engenheiro, não entende tecnologia, e ele precisa pegar esse produto e ver que esse produto é simples, né? E que ele pode usar. É isso, né? Então nós estamos aqui para pensar diferente. Então pense diferente é o propósito da Apple, né? Vou ler uma aqui que vocês vão matar a charada aí, ó. Organizar as informações do mundo, torná-las mundialmente acessíveis e úteis. Esse é o propósito do Google, né? Tá aí na internet, depois vocês podem pesquisar, tá bom? Então, para terminar, pessoal, é fácil a gente copiar produtos, serviços, né? O difícil é a gente copiar a identidade, a essência das empresas. Então, é lógico que é importante a gente estudar os casos de sucesso ou as pessoas que a gente admira, né? Entender por que elas têm esse sucesso e por que elas são admiradas, e a gente vai chegar à conclusão de que há esse engajamento com os propósitos, tanto de negócio quanto de pessoas, né? Nas empresas é importante que esse processo comece todo pela mudança cultural, né? Criar um ambiente, um contexto para construir confiança com as pessoas que estão trabalhando com você. Então também uma questão muito legal, a gente pode discutir em outras lives aí, né? Que a lógica correta das empresas seria o quê? Trabalhar bem, tratar bem, engajar os colaboradores para que eles, motivados, atendam bem os clientes, que eles, motivados, respondam com
comprando, adquirindo seus produtos e serviços. E aí você satisfaz lá os seus acionistas, né? Ou os donos do negócio. Essa seria a lógica natural. Entretanto, muitas empresas do mercado invertem a lógica, né? Eles começam a pensar primeiro no acionista, né? Depois no cliente, por último no colaborador. Então falou assim, ó, resolve o problema aí porque o cliente não pode reclamar, mas a condição de trabalho dele está péssima, né? E como que ele vai estar motivado para atender bem o cliente, né, gostando do atendimento, vai remunerar a empresa comprando produto e serviço? Parece simples, mas muitas empresas no mercado não fazem esse caminho, elas fazem o caminho inverso. Então é uma coisa também, né, para a gente pensar aí qual é a lógica, né? Por último, pessoal, então, encerrando, queria agradecer vocês aqui. A ideia, né, desse nosso espaço é trazer aqui alguns livros para discutir não só conceitos, mas trazer um pouco de prática, trazer um pouco assim do que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês e nas empresas de vocês, tá? Em particular, esse livro, por que eu escolhi esse para começar esse projeto? No final dele, o autor ele colocou a seguinte frase: se esse livro inspirou você, por favor, empreste-o a alguém que você deseja inspirar. Pô, eu achei isso fantástico. Eu falei, cara, se eu pudesse deixar isso, né, na portaria aqui do meu prédio, para que as pessoas pudessem pegar, ler e devolver, seria ótimo, né? Então, como é que a gente vai compartilhar isso, né? Vem aqui, então, um presente para vocês, tá? Quem se interessar, logicamente, né, me mande depois um direct com o e-mail de vocês, tá? Vocês vão receber, quem está assistindo aqui a live, vocês vão receber por e-mail um e-book feito por mim, tá? Logicamente que é um resumo, né, das ideias do livro, com algumas dicas de aplicação desses conceitos que eu comentei aqui com vocês, tá? É um brinde em reconhecimento aqui a presença de vocês e a participação aqui na nossa primeira live, tá? A ideia é que a gente faça isso aí de 15 em 15 dias, vamos ver, né? Vão depender do ritmo de leitura também que eu conseguir, tá? Mas eu já tenho uns livros aqui engatilhados que são muito legais, assim, muito interessantes, alguns um pouco mais profissionais, assim, mais de mercado, outros mais de desenvolvimento pessoal, tá? Então eu vou tentar fazer essa mescla. Esse aqui eu acho que ele atende os dois, então também foi um critério de escolha. E aí fica então esse brinde para vocês, é uma forma singela de seguir aqui a recomendação do autor, né? Compartilhe se você achou que ele te inspirou, compartilhe para as pessoas para tentar inspirá-las também. Como isso tem tudo a ver com o meu propósito, então tá aí, né, o meu presente. Aguardo aí os e-mails de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Se vocês gostaram, né, depois dei aí tô vendo um monte de aceno aqui, um monte de like, obrigado, gente. Depois, se vocês tiverem achado interessante, né, nas próximas lives, convidem mais amigos, pessoas, né, sigam aí no Instagram que eu vou começar a postar outras coisas também relacionadas não só a esse projeto, mas outros projetos que eu estou desenvolvendo. E é isso. Valeu, fique com Deus, se cuidem e a gente se vê aí na próxima live. Legal?